Alô, Leute! Eu sou Odson Moreira, eu sou professor de língua alemã e eu vi no Instagram concurso promovido pelo Goethe Institut de São Paulo e pela Abrapa. E eu encarei esse concurso como um desafio. E eu estou aqui para contar para você a minha experiência na formação para professor de língua alemã. Essa minha formação como professor de língua alemã, para mim ela teve 3 momentos intensos. E neste vídeo eu vou contar para vocês essa história, destacando esses 3 momentos. Então tudo começa em 1998, quando eu iniciei o curso de alemão na Universidade Federal do Pará. Lá eu fiz letras, dupla habilitação. Na época nós tínhamos esse privilégio de fazer a língua vernácula e escolher um idioma estrangeiro. E você vai ouvir eu falar aqui em alguns momentos que a língua alemã salvou a minha vida. Desde o início ela salvou a minha vida. Hoje eu tenho 46 anos. Em 98, quando eu comecei a estudar alemão, acho que eu tinha 22, 23 por aí, né? Então veja só, o início dessa minha formação, nesse início, como a língua alemã me ajudou. Eu me apresentei para fazer a matrícula no curso de letras e eu fui fazer essa matrícula já no último dia do prazo para a matrícula institucional. Nas universidades nós nos matriculamos assim, né? A gente faz uma matrícula institucional e a matrícula acadêmica. E eu tive uns problemas com documentação escolar e quase precisei entrar pela via judicial para conquistar essa vaga na Universidade Federal do Pará. Enfim, quando eu consegui toda a minha documentação, corri para fazer a matrícula institucional, acho que era o último dia para isso. Fiz a matrícula institucional, peguei o comprovante, o protocolo, corri para o Centro de Letras para fazer a minha matrícula. Cheguei lá quase esbaforido, porque é o FPA enorme, gigantesca, e correndo, cheguei à coordenação do curso de letras, peguei a senha, entrei na fila, e quando chegou minha vez para fazer a matrícula e me apresentei na coordenação, estavam ali 2 professoras, uma acho que era diretora do Centro de Letras, a outra era coordenadora de alguma coisa, que acabou se tornando a minha professora de alemão, minha primeira professora de alemão. E veja só como, logo no início, a língua alemã me salvou. Observe. Então, eu apresentei os documentos e a professora que me atendeu primeiro, né, que era a diretora do centro, ela olhou para a minha cara, né, olhou para os meus documentos, conferiu o prazo e disse: meu filho, você é calouro. Tu vieste fazer a matrícula. Já passou o prazo de fazer a matrícula de calouro, agora estamos fazendo matrículas de veteranos. E olhou assim bem séria para mim e disse: sinto muito, perdeste a vaga, porque perdeste o prazo. E eu fiquei meio que desesperado, né? E a outra professora que também estava fazendo as matrículas olhou para ela e disse: não, peraí, não é assim não, calma, só um momentinho. E daí ela olhou para mim com aquele olhar de misericórdia e disse assim: meu filho, que língua estrangeira você vai cursar? E eu fiz aquele olhar do gato lá do desenho do Shrek, né? Com aquele olhar eu disse: professora, eu gostaria muito de estudar alemão. Aí ela disse: vem aqui comigo, pode deixar comigo que agora é comigo. Então naquele momento, é o que eu sempre digo, né? A língua alemã me salvou, porque eu já tinha perdido o prazo, eu não teria mais como fazer matrícula. Claro, era um pouco de intransigência da outra professora, mas aquela outra professora que me atendeu, eu vou dizer o nome dela para você, porque é um jeito de fazer justiça e homenagear a minha primeira mestra de alemão, que foi a professora Patrícia Steffen, um amor de pessoa. A Patrícia me encorajou desde aquele primeiro dia. E daí tá, matriculado no curso de alemão, mandei ver estudando, fazia as disciplinas, algumas coisas eram mais difíceis, porque eram novidades para mim, tinha saído do interior para estudar, e conseguia vencer o curso. E daí eu me formei logo em língua portuguesa, e comecei a colocar uns currículos pela cidade. Nessa época eu morava em Belém, então, e eu comecei a colocar uns currículos lá em Belém, em umas escolas particulares, e nada de conseguir uma vaga, não consegui de jeito nenhum, né? Não consegui um emprego como professor de língua portuguesa. E daí faltava um ano para terminar o curso de alemão,
e eu já estava meio angustiado com isso, porque nesses momentos aí da nossa formação, a gente vai passando por umas crises de existência, né? E eu não sabia direito se eu queria ser professor, muito menos professor de língua alemã, como é que ia ser minha vida, etc. E eu tive uma outra professora que nesse momento me deu um ânimo total. Ela era minha professora de várias disciplinas, né? Metodologia do ensino de alemão, linguística aplicada ao ensino de alemão, etc. E numa das disciplinas, né, ela perguntou assim, para nós alunos, né? Quais de vocês serão professores de língua alemã? E aí os colegas diziam, eu quero ser professor porque eu amo lecionar, eu gosto muito de dar aulas. O outro dizia, eu amo literatura, eu vou lecionar, mas queria lecionar numa universidade porque eu quero me envolver na pesquisa com literatura alemã. E ela perguntou para mim, e você, Odson? E eu disse, eu não tenho certeza ainda se eu quero ser professor de língua alemã, porque eu não me identifico com essa coisa de dar aulas, de lecionar, e às vezes eu fico muito perdido, muito angustiado com isso. E ela me disse, não senhor, você é um excelente professor, você preenche todos os requisitos para ser um professor de alemão e mais, né? E mais do que isso, você tem além dos requisitos. Claro que aquilo encheu minha bola naquele momento, mas essa professora, ela era fantástica, maravilhosa, e ela nos incentivava sempre. É a professora Helga André, uma pessoa que eu tenho marcada na minha história e na minha memória. E a Helga então disse assim, olha só, vamos provar que você tem aptidão para ser professor de alemão. Neste semestre nós vamos montar um mini curso. Eu acho que a disciplina era Prática de Ensino de Língua Alemã 1, se não me engano, ou 2. E ela diz, vamos montar um mini curso de alemão, e daí você vai pegar a galera que está interessada em estudar alemão e a Casa de Estudos Germânicos, que é quem ofertava os cursos livres de alemão, lá em Belém, ainda oferta. A Casa de Estudos Germânicos não tem mais turmas abertas, a gente pode pegar aí essa galera que está querendo estudar, que era o pessoal de psicologia, das engenharias, de medicina, da filosofia, esse povo todo que gosta de estudar alemão. E daí eu topei. E aí éramos eu e duas colegas, e nós montamos um projeto de minicurso, a Helga nos ajudou, e daí esse minicurso foi um sucesso. Foi um sucesso. Eu comecei a vencer todos os meus medos em lecionar, e quando esse minicurso acabou, surgiu a possibilidade de já fazer um segundo minicurso. Só que era um minicurso remunerado. Então eu que não tinha ainda conseguido um emprego como professor de língua portuguesa, já estava conseguindo um emprego como professor de língua alemã. Então foi esse o segundo momento de intensidade para mim nessa formação em língua alemã. E eu comecei a trabalhar na Casa de Estudos Germânicos, quase já perto de terminar o meu curso de alemão, né? Então eu tinha uma turma, uma segunda turma de alemão, era um mini curso, né? Um outro módulo para essa primeira turma que tinha começado conosco. E foi novamente uma experiência fantástica para mim. E assim que terminamos esse mini curso, eu me formei em alemão em 2003 e logo surgiu a possibilidade de lecionar oficialmente na Casa de Estudos Germânicos, né? E isso para mim era fantástico, foi o meu primeiro emprego, né? A primeira vez que a minha carteira foi assinada e como professor de língua alemã. Então eu nem tinha esperança em lecionar. Então esse foi o segundo momento em que a língua alemã salvou minha vida, mudou minha história. E daí vem o terceiro momento, que foi logo depois que eu me formei, eu já estava lecionando na Casa de Estudos Germânicos e surgiu o concurso para professor substituto. Era um concurso simplificado de provas e títulos, né? E aí era já algo mais completamente desafiador para mim. E eu não tinha certeza se eu iria me inscrever e de novo a Helga disse, Odson, faça o concurso, cara. Você tem condições para se tornar um professor substituto de alemão. E aquilo num primeiro momento era algo meio surreal para mim. Mas eu me inscrevi, aí teve o dia do sorteio, do ponto, e eu tive de dar aula no dia seguinte sobre as Wechselpräpositionen, que são umas preposições que tem um caso de regência duplo, né? Elas podem ser usadas com o dativo ou acusativo. E daí veio a aula, um pouquinho nervoso eu estava, mas eu consegui apresentar o projeto, o plano de curso,
dar aquela aula com segurança, com tranquilidade, de acordo com o planejamento de ensino que a professora Helga tinha me ensinado. E a conclusão é que eu fui aprovado. Então foi o terceiro momento. E daí eu fiquei por 2 anos como professor substituto de língua alemã da Universidade Federal do Pará. E depois disso vieram, claro, outros momentos muito interessantes. Eu consegui 2 bolsas, eu viajei para a Alemanha como bolsista. Primeira vez eu fui como bolsista do Goethe Institut, na cidade de Göttingen, entre novembro de 2004 e janeiro de 2009. E na segunda vez eu fui com a bolsa do PASH Projekt, e dessa vez eu estive em Freiburg. Foram experiências também fantásticas para mim. Eu precisaria de outro vídeo, né, para narrar sobre isso aí. E um outro momento também interessante, que vai marcar minha vida, tendo o alemão como, essa formação em língua alemã, como algo que me desse garantia, né, de sobrevivência, porque eu saí de Belém e vim morar no Acre em 2009. E quando eu vim morar no Acre em 2009, a minha mulher veio transferida e eu não pude ser transferido, né? E eu pedi exoneração dos meus empregos que eu já tinha em Belém, etc. E aqui no Acre, quando eu cheguei, o meu primeiro emprego foi como professor de língua alemã numa escola particular de idiomas. Fantástico isso, né? E daí fiquei trabalhando por um semestre, aí passei em outros concursos. Hoje eu trabalho no Tribunal de Justiça e atualmente estou lotado na Escola do Poder Judiciário. Eu atualmente não leciono língua alemã, mas trabalho com pequenas traduções quando me pedem, ou aulas particulares. E eu tenho agora um projeto mais audacioso para trabalhar com a língua alemã, porque também fiz direito, estudei teologia, mas no direito eu hoje descobri que a língua alemã é o novo latim para o direito. E eu já tenho sondado, reunido materiais e quero montar um projeto para desenvolver uns cursos lá na escola onde trabalho, na Escola do Poder Judiciário, cursos de língua alemã para operadores do direito. Quem sabe até buscando uma formação na Alemanha, né? O Goethe Institut já teve um curso para isso, acho que em Bonn, um curso de curta duração. Enfim, vou buscar um preparo para isso, mas esse é o meu novo projeto audacioso com a língua alemã. Então, esse vídeo foi preparado para encorajar você a vencer talvez algum medo que você tenha, a superar possíveis angústias, né? Essas angústias existenciais. Na época eu era tão novo e buscando uma formação, não sabia se queria ser professor, não tinha certeza disso, nem imaginava como seria essa coisa de relacionamento entre professores e alunos. Mas foi no curso de letras alemão que eu obtive um preparo mais eficiente para me tornar professor. Muito mais do que em letras. Em letras português, letras vernáculas. Em português eu aprendi muita coisa da língua portuguesa e da literatura. Mas foi na língua alemã que eu encontrei assim, um espaço muito especial para trabalhar como professor. E eu pretendo, tão logo, desenvolver esse projeto. E por onde eu andar, né, por onde eu passar, claro, eu sempre vou me lembrar, pelo menos, da professora Patrícia Steffen, que me encorajou e salvou minha vida lá no início, e da professora Helga André, grandes e excelentes mestras. O trabalho de professor é sobretudo esse, né? De encorajar os alunos, encorajar as pessoas e ajudá-las a procurar o seu próprio caminho. Boa noite.